Salve, salve galera, trazendo as últimas informações e notícias do Galo nessa tarde de quinta-feira. Programa Os Donos da Bola revelou bastidores agitados no Galo. Acabei de receber uma informação aqui de uma pessoa que você, Renata, conhece bem, me dizendo aqui que de fato o Grêmio tá fechando com o Edenilson e com o Gemerson. Aqui estão negando, mas a fonte aqui, Renata, você conhece bem. A fonte aqui é confiável. Estado da lesão de Rubens. É o seguinte, a imagem do Rubens ontem, a gente vai mostrar aí, chamou a atenção pela forma que o joelho dobrou ali e tal. Só que eu recebi uma informação que chegou agora de uma pessoa do Atlético que me disse... Felipão quebra o silêncio e fala pela primeira vez após a saída do Galo. Foi surpresa para mim a sua saída do Atlético Mineiro naquele momento ali. Inclusive para mim, surpresa para mim. E é claro, bate-papo pegando fogo aí sobre o empate do Galo. Massa no meu comentário. Não, mas eu tenho que achar quando você fala de mim. Mas depois você fala de mim, eu não tenho que achar nada. Depois eu você tenho que fala. ficar calado? Não, eu não tô acostumado com isso. Você tá acostumado, pode falar então, termina. Encerra o seu comentário. Não, eu não vou fazer isso. Encerra, fica à vontade. E galera, sem mais delongas, vamos conferir o corte do Galo que eu separei pra vocês, com todas as notícias e informações. Vamos analisar e conferir aqui as últimas informações do Galo, deixando os créditos aos donos da bola, programa da Band MG. Link na descrição, partiu conferir aqui tudo que tá rolando de bastidores do Galo, galera. Bastidores bem agitados do mercado da bola do Galo, saídas aí muito próximas de serem confirmadas. Partiu conferir, deixa o seu like e fica até o final do vídeo para acompanhar todas as notícias. Deixa o seu like, se inscreva e dá-lhe Galo. O Chico Garcia, Everton, o Grêmio fechando com Edenilson e Gemerson. Eu falei, Gemerson? Aí ele, propostas, a proposta tá fechando. Aí ele, confirma a proposta? Aí ele, sim, confirma a proposta. Então ele está confirmando a proposta. Fechando, eu acho que com o Edenilson. Everton. Com o Gemerson, acho que não. Mas aí eu vou aqui pro egocêntrico Thiago Fernandes, que agora mais do que nunca, porque tá cabeludo, né? O Tony, Kanye West, Tupiniquim. Fala pra nós aí, o que você apurou? Eu tava me namorando ali com o cabelo. Mas enfim, o que eu apurei, HG, é que o Edenilson vai mesmo. Eu tenho a mesma informação do Chico. E sobre o Gemerson, ele não vai. O Atlético não quer liberá-lo. Proposta de US$ 1,5 milhão, 7,5 milhões de reais. Que isso? Mas o Atlético não quer liberar o Gemerson porque entende que ele é o melhor zagueiro do elenco, comandado pelo técnico Gabriel Milito. Eu acho que o Pipe liberaria. Né? Isso. US$ 1,5 milhão. Zagueiro de 31 anos, questionadíssimo. Quem você traz? Tem que mandar ele e o Edenilson junto por esse valor. Tipo assim, entendeu? É de contrapeso. Não, são doidos. O Gemerson é o melhor zagueiro do Atlético. Mas você falou que o Atlético, o Atlético entende que ele é o melhor zagueiro. Quem é o Atlético que entende? O departamento de futebol. O técnico Você tratou isso com quem? Alguém te O confirmou departamento isso? de futebol entende que ele é o melhor zagueiro do elenco. É o Bruno Pode Fux, confiar. na verdade. Todo mundo sabe disso. Por isso que um tem mais jogos que o outro. É porque você não consegue. Porque o quê, irmão? Porque eu não consigo Porque o quê, jogar, irmão? Machuca. Um tem mais jogos que o outro. Porque ele tá lesionado. A torcida do Atlético. Isso não quer dizer nada. Olha o Neres aí, questionado. A gente fala que a torcida do Galo gosta de queimar jogador, mas quando é pra passar pano também é impressionante. O Gemerson, ele vem errando há muitos jogos, vem jogando mal desde o ano passado. Sim. Aí ontem foi uma falha do Rabelo, que também é, né? Um jogador bem ok, bem bonito. Aí eu vi muita gente falando, mas o problema era o Gemerson, não era como se ele não tivesse errado nos últimos jogos, nos últimos clássicos desde o ano passado. Não, no jogo contra o Cruzeiro, contra o Rosário, quem errou foi o Milito na alteração que ele fez, inclusive, né? Foi o Seabra ontem. No jogo contra o Cruzeiro, o gol contra é praticamente do Lemos. Inclusive, contra o Rosário, no primeiro tempo, o cara dá uma girada nele, que é coisa de pelada. Que em pelada, nego briga se fizer. Se você tomar uma dessa na pelada, a galera te xinga. Mas eu critiquei o Gemerson aqui, mas falando de sério agora, eu não acho que ele tem que ir embora não, porque não tem muita opção também no Galo, né? A gente viu ontem. Não, mas se ele for embora, a gente pelo menos pressiona a diretoria a buscar uma nova peça. Cuidado com essa pressionada aí, porque tá faltando dinheiro. Né? E o Atlético já tinha avisado isso na temporada passada. Em 23, mas perdeu o Gemerson. Em 23, o Rodrigo Caetano avisou que a temporada de 2024 seria com a torneira fechada. Então, torcedor, calma. Mas assim, o Gemerson saiu. Galo não fez reposição. E aí, gente? Faz 2 dias amanhã, ninguém vai morrer. Não, para com isso, cara. Eu acho que hoje ele faz Rômulo lá. Deixa eu ouvir o valor aqui, que eu tenho certeza que o valor tem uma opinião contrária do Felipe. Não, cara, eu acho que sim. O Gemerson, ele tá sendo recuperado, né, pelo Milito. Pode... Quem arrebentou com o Gemerson? Não, vou embora. Vou embora, sério, vou embora. Não vou citar. O sistema, como diz o capitão Nascimento no Tropa de Elite 2, né, o sistema é F.
Então foi o sistema. Então o Gemerson está sendo recuperado. Acho que o Atlético deveria, eu disse isso ainda no começo do ano, que o Atlético precisava de um líder técnico na sua defesa. O Atlético hoje, a defesa, se você for comparar com outros setores, meio campo, ataque, é o lugar que o Atlético tem menos jogadores. Para mim é onde o Atlético tem um desnível. Nem estou falando aqui da lateral direita, que eu acho também que é outra lacuna, que eu disse também que o Atlético deveria tentar ir ao mercado. Só que o Elton já chamou atenção. É um ano de investimentos mais um pouco tímidos na questão do futebol. O Atlético preferiu, por exemplo, vai chegar o Bernardo. Chega gratuito, só que não é gratuito, ninguém é de graça, né? Então, tem salário, tem luvas, enfim, mas com o Gemerson agora, ele é um jogador, se tornou importante, mais importante, desde que o Milito chegou. E, falar a verdade, né? Se o Vargas está sendo recuperado depois de toda a novela, não vai ser o Gemerson também, que tem que sair do Atlético nesse momento. Sistema, me diz uma coisa. Você não acha, e aí eu estou perguntando, eu não estou insinuando nada que eu não preciso insinuar. O que eu falo, o que eu penso, eu falo, aqui não tem problema. Você não acha que seria um problema, Sistema, ter o Gemerson como o melhor zagueiro? Isso não é um problema? Não acho. Ele é bom zagueiro, cara. Não, veja bem. Não, sim. Eu estou dizendo que seja ruim. Então, Estou dizendo que não é problema ele ser o melhor zagueiro. Que o ideal é que fosse o Cannavaro o melhor zagueiro sempre. Mas não tem como aqui no Brasil. Então, ter um cara como o Gemerson, pra mim, não é um problema. No futebol brasileiro, você tem um cara igual o Gemerson, tem velocidade. Pô, o lance de recuperação que ele faz em cima do Matheus Pereira no Clássico, nenhum outro zagueiro desse elenco faria. Você vai lembrar disso nos próximos 120 anos. Estava impedido É algo ainda. recente. 120 é algo estava recente. impedido, é verdade. Mas é algo recente. Nem precisava. Ele é um bom zagueiro. É que você defende isso aí, você usa esse argumento para defender essa tese sua, mas aí se o Felipe meter ali dos gols contras e das falhas, Não, mas os gols contra, desculpe, e das falhas, você não vai aceitar, vai dizer que o Felipe Mas tá por quê? pegando no pé dele. É porque Mas o tá Gemerson pegando bem. sofre um pouco no Atlético do que o René sofre no Inter. Até quando as coisas não são culpa, ele não é o culpado, ele também se torna Meu filho, culpado. ontem quando o Atlético tomou o gol, no grupo de WhatsApp, um amigo meu mandou. Fora Gemerson? Fora Gêmeos. Não, mas o lance do gol do Cruzeiro, por exemplo, é responsabilidade, pra mim, do Maurício Lemos. Ele é espalhafatoso na hora de sair, ele chuta pra onde o nariz Eu te aponta. perguntei uma coisa, Só você está respondendo outra. Ele força a bola no Igor Gomes. Exatamente. Então, assim, eu tô explicando que as responsabilidades que o Felipe, que, poxa, me decepcionou bastante hoje, com um baixíssimo entendimento de futebol, aponta e coloca como responsabilidade E o Bruno? do Gemerson. O Bruno já me decepciona há muito mais tempo. Então, como ele fala isso do Gemerson, eu fiquei surpreso, porque pra mim não é responsabilidade do Gemerson. Eu só quero saber do Thiago coisas, né, que ele deveria falar. Acho que comentar futebol é meio complicado. Olha isso, cara. Eu preciso de uma informação. Que acho que é o principal. Você contratou ele por causa de informação, certo? Basicamente. Thiago, e o Robert Renan? E aí? O Robert não vem. Robert Renan esquece. Os O Atlético não vai. os valores são muito Justamente altos. pelo que o Elton disse aqui. Muito alto. Teria que pagar Mesma no coisa do mínimo, no Joaquim. mínimo, um Tem milhão. zagueiros que seriam melhores ao elenco do Atlético do que o Gemerson, mas custa. Se eu tivesse Custa. a possibilidade, eu, Thiago, tô lá, diretor de futebol do Atlético, contrata Robert Renan e Joaquim, eu contrataria os dois. Perfeito. Sem pensar duas vezes. É que, Elton, eu vou te O Atlético bateu na aproveitar. porta tarde, né? O Atlético teve a possibilidade de buscar o Joaquim no Cuiabá e não pagou o valor pedido pelo Cuiabá. Sabe o que eu acho? Que eles acharam que agora com a queda do Santos eles iam conseguir algo mais tranquilo para tirar o Joaquim, que não é verdade. O Campeonato Paulista deu ao Santos a possibilidade de ter um elenco mais forte. Ô, Elton. O que o Santos fez Verdade. deu uma consolidada, entendeu? Se o Santos tivesse ido mal novamente no Campeonato Paulista, como vinha sendo, seria assim, pô, a gente precisa vender para montar um time mais forte. E o Joaquim, jogador pressiona. o Joaquim é um jogador que ele aceitou a redução salarial para ficar no Santos. Então, cara, é difícil hoje que você consiga tirá-lo de Se o lá. Atlético hoje necessitasse buscar no mercado e o mercado disponibilizasse Edenilson, Patrick, você contrataria se fosse hoje? Pro Atlético? Hoje, pro Atlético, O Atlético, Não. jogando a bola que eles estão jogando ou deixando de jogar em outro clube, você buscaria? não. Então não vão fazer a menor falta. Não, pro Atlético hoje não, eles não estavam sendo utilizados. Sim, o único que sim. entrava era o Edenilson É o que eu com estou dizendo. Então, com pouca minutagem. O Filipão disse uma coisa sobre o Edenilson ontem numa entrevista, eu acho que esse trecho a gente não tem. Ele falou que o Edenilson sempre foi nota 7 com ele.
Aí eu fiquei pensando, será que ele é bom de matemática? Ele sabe o que é uma nota 7? Pode ser que a prova valia 15. É que aqui. Ou 50. A Só prova valendo 15 A e prova vale 17. 50. O Milito utilizaria o Edenilson, é que ele se lesionou. Ele utilizou, né? Ele utilizou. Aí Foi quem mais utilizou o Edenilson jogando em posições que não quer- são as posições que ele... Aliás, que não é a posição que ele Só um atualmente ponto. Não joga. quer dizer que eu gosto do Edenilson, não quer dizer que eu ficasse com o Edenilson. Então não vai fazer Tô falta, dizendo- não. Eu acho que não. E o Patrick também não. O Patrick eu ainda tinha um Ó, pontinho de esperança. presta atenção no Atlético até o final da temporada, tá? Considerando. Tomara que o Rubens não seja nada grave. Tomara, porque o Rubens é muito importante. Sai Patrick, sai Edenilson. No meio do ano sai o Pedrinho. O Vargas sai no final do ano, então a tela vai ser usada, porque ninguém quer. Assim, e aí vem o Bernard no meio do ano. Isso. Ou seja, você tá perdendo 4 jogadores. Não, e tá perdendo che- 3. Tá perdendo 3, porém. não, é porque o Vargas porém, no final do ano, 3. verdade. Vamos lá, tá Três, perdendo é isso, 3, é isso. vamos fazer a matemática correta. Tá Ou seja, perdendo. tá me chamando de burro. Não, Obrigado é porque tem uma pela informação. delicadeza. Não, ô, irmãozinho, desculpa. Obrigado. Porque tem uma informação muito importante. Qual a minutagem do Patrick e qual a minutagem do Pedrinho? É muito baixa. Então você não conta com eles. É contar. O que é contar com eles? Só entrar em campo faltando 3 minutos, pra mim não é contar. Mas se você tem um Contar- Patrick no elenco e perde o Rubens, Contar com ele, pra mim, contar é assim, ó. Hoje eu vou poupar o Igor Gomes. Patrick. Isso é contar. Isso ele vai começar o jogo jogando e ele mantém o nível do Igor Gomes. Agora, subiu a placa dos acréscimos, 5 minutos, aí faltando 2, eu pego e levanto a plaquinha, sai Igor Gomes e entra Patrick. tá E fazendo nós podemos dizer também eu que tô e eu acho muito- que podemos eu- dizer que nós ganhamos o ano minutagem. franco. Eu tô muito com o Elton nessa aí. A gente está falando de jogadores que não conseguem nem por vários jogos seguidos entrar assim aos 25 do segundo tempo. bom pra falar aí antes do Elton, por favor. A gente não sabe, porque porque eu falei, até foi surpresa para mim a sua saída do Atlético Mineiro naquele momento ali. Inclusive para mim, surpresa para mim, porque foi terceiro Que lugar aconteceu? no campeonato nacional, foi uma colocação muito boa, pegamos o time lá em 7º, 8º lugar, quer dizer, foi uma surpresa para mim também, mas acontece em futebol e segue a vida, né? Mas o senhor suspeita do que aconteceu? Não suspeito. Não suspeito porque, inclusive, eu fui surpreendido totalmente com isso. Mas não tem problema. Não dá pra ficar surpreso, né? O Valur, não dá pra ficar surpreso, né, Valur? Tava jogando tão bem o time, resultados maravilhosos, a derrota contra o Patrocinense, o Atlético sendo pressionado na Arena MRV, contra o Tombense com um a mais, né? Realmente colocando o regulamento debaixo do braço na segunda partida de volta do Campeonato Mineiro contra o América. Então, realmente, a gente não entende e eu consegui passar Tem um caso momento no programa sem citá-lo, aquele que está à minha esquerda no programa. Cara, impressionante. Até quando ele não me cita, ele quer me citar. Tem casa lotérica no Churão? Bruninho, na boa, não pode falar que foi surpresa, né? Não, cara, pra ninguém. essa entrevista dele, o Everton, isso prova porque ele foi demitido, porque ele não sabe até hoje porque ele foi demitido. Ele não entendeu onde ele Foi tava. dentro perdido. Então assim, cara, tá E não explicado tem, por quê, não né? tem o que fazer lá, no Rio Grande do Sul, uma casa lotérica para ele pegar uma fila. Que isso? Tem transporte público pela manhã. Etarismo seria. Eu falo com vocês, demitiram o Filipão pelo etarismo, pela idade. A gente tá aqui na pessoa física, tá? Essa é a opinião dele. É a opinião dele, não é Só minha. isso. Eu achei que ele fosse meter um bingo. A nota vai vir Uma atrás, praça né? para trocar uma ideia. Pessoa física aqui. Jogar que uma- disse- Jogar uma dama, fazer uma catira na praça. Aquilo, Desliga o microfone do Monarca. desliga. Desliga o microfone do Por muito Monarca. mesmo, Monarca caiu. Catira. É bom demais. Tem um problema, e pra mim o grande problema, é que o Atlético empatou com 2 adversários que vão brigar da ponta do meio da tabela para baixo. Corinthians e Criciúma hoje se equiparam na ruindade. Eles são times fracos, gente, não é desprezo. Eu não estou desqualificando, não. Mas eles se equiparam na ruindade, eles vão brigar ali embaixo, mas aí tem uma diferença. Um não tem grana, o outro tem
mas não é bem gerido. E aí, por isso, eles vão brigar, para mim, pela mesma parte da tabela. Ambos vão lutar contra o rebaixamento. Eu acho que o problema do empate do Atlético ontem, a gravidade do empate, ela é rotulada aí, tá no peito desse elenco do Atlético aí, do time de ontem, por causa do empate na primeira rodada. Aí você pega um adversário como ontem, dentro de casa, aí o empate, o Atlético não jogou mal, ele criou para ganhar o jogo, ele teve volume para ganhar o jogo, mas não fez os gols que precisavam fazer. Mas aí a dor do empate ontem é porque empatou duas. Se tivesse perdido uma e ganhado a outra, né? Então é muito complicada a situação olhando para esse aspecto. Mas o Atlético jogou mal, o Atlético não criou, o Atlético fez uma péssima partida. Eu acho que não. E você, Bruninho? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, Você estava lá ontem? Eu estava lá ontem. Assim, eu também acho que o Atlético jogou para ganhar, mas eu acho que a partir do momento que a gente fala que, mas tem gente falando que foi azar o gol, para mim foi uma falha. Tem gente falando que foi azar não ter feito mais gols. Não tem conversa, cara. É jogo contra o Criciúma, time que parte de baixo da tabela em casa, tem que ganhar. Então eu não vou passar pano para esse empate de ontem, não. E eu quero saber, o Felipe, que chegou aqui, inclusive, ele disse, olha, Everton, eu vou chegar um pouquinho atrasado, porque eu estava na porta da sede ali em Lourdes, gritando, esbravejando e reclamando. Porque tá puto pra cacete, tá muito puto. Tá mesmo, Felipe? Boa tarde. Não tô, não. Eu já passo um pouquinho de pano. Boa tarde a todos. Eu já passo um pouquinho de pano porque tá uma sequência muito desgastante. Viagem, final, tem clássico de novo no sábado. Ele precisa também dar uma segurada o time precisa... Não é que o time se poupou, mas está desgastado. E ele precisava fazer as trocas que fez também. Então eu passo um tiquinho de pano. Você passa pano, Eltinho? Não é questão de passar pano. Eu vejo que a gente tem que analisar o seguinte: o desempenho do Atlético foi ruim? Não. O resultado foi ruim? Foi. Essa aqui tem que ser feita a análise. O que o Atlético colocou em campo, a proposta que o Atlético teve, foi positiva. E ontem mesmo, a gente já tinha falado aqui, que o time teria algumas alterações e elas apareceram. Uma delas, uma infelicidade, o Rubens, que teve a oportunidade de ser titular depois da lesão que ele teve na mão, ficou fora das finais do Campeonato Mineiro e acabou com poucos minutos em campo, sofrendo uma lesão grave. Vamos torcer para ser minimizada aí depois do exame que vai ser feito hoje à tarde pelos médicos do Atlético. Então a gente já fica na torcida aí pelo Rubens, que estava tendo essa oportunidade essa tão clamada pelo torcedor do Atlético. Mas o Atlético, ele pagou esse resultado pelos gols perdidos. E aí não entra a questão do que o treinador fez. O treinador, ele já tinha avisado sobre essas alternativas que ele teria e mudanças que ele faria ao decorrer dos próximos jogos nessa sequência pesada que o Atlético e todos os times que estão envolvidos em competições continentais vão ter nesses próximos 30 dias. Então era algo programado. A saída do Paulinho, a saída do Hulk, da forma que seria, as mudanças que seriam feitas, até a do próprio Scarpa, essas mudanças seriam feitas durante o jogo e os jogos que vão acontecer. Aí fica a infelicidade o gol que o Alisson perdeu, que não tem que colocar a culpa nele, mas foi um gol perdido, o posicionamento dele de corpo estava errado e ele pega na bola errado. Os gols perdidos pelo Paulinho, pelo próprio Scarpa, eu acho que a pouca intensidade que o Hulk demonstrou nos 2 últimos jogos, enfim, eu acho que isso tem que ser analisado e a gente tem que entender que o desempenho do Atlético foi bom? Foi, mas o resultado não foi nada satisfatório para o torcedor. Esse papo de Felipe e Elton, que estão obviamente passando pano sim pro que o Atlético apresentou ontem, porque é muito pouco. Contra o Curitiba, quando enfrenta o Curitiba na temporada passada, o Atlético perde em casa. E aqui virou o Muro das Lamentações. Aliás, além de Muro das Lamentações, tirar o alvo. Tava todo mundo atirando no treinador e o responsabilizando. De novo, Thiago. Não, só tô dando um exemplo. Mas de novo, e Filipão, o responsabilizando Supera isso, e o responsabilizando por um placar. O Atlético tem o segundo placar adverso no Campeonato Brasileiro, 2 vezes contra times que vão lutar na parte de baixo da tabela. Aliás, muito difícil mesmo ganhar do Corinthians. Eu vi ontem o Juventude mostrar. O Juventude que não tem nem metade do investimento do Atlético. É pouco, Everton. É pouco. É muito pouco o Atlético vencer o Criciúma por 1-0 e depois ficar dependendo de a defesa fazer um bom jogo durante todos os 90 minutos. É muito pouco.
Porque afinal contrataram um novo Guardiola. Então ele precisa entregar como o novo Guardiola. Ele precisa entregar um time que tenha posse de bola, ele precisa entregar um time que faça gols. Aliás, eu aprendi sobre posse de bola numa coletiva do Renato Gaúcho. Não adianta, meu amigo, ter posse de bola, ir lá e tomar 2 gols. Não adianta ter posse de bola, criar e não fazer os gols. O Cruzeiro ontem fez a mesma coisa. Jogou mais que Fortaleza, criou mais que Fortaleza. Sabe o que aconteceu? Empatou. Não era o que ninguém quer. Ninguém sai de casa querendo empatar. Agora, sair de casa, empatar contra o Criciúma e achar que tá tudo normal e passar em pano, Mas quem achou que tá normal, irmão? Ué, você não escutou, não? Ah, tá. Tava pensando nisso em outra coisa. Não. É porque é engraçado. Eles acharam normal. Não, mas é que ano passado... Eles acharam normal. Não, mas é que ano passado o turno do Atlético, com o mesmo treinador que você defende, foi uma bela de uma porcaria. Não, e aí você não tava aqui pra ver já. O Campeonato Brasileiro foi ótimo. Então vamos esperar o retorno, né, do Atlético, né? Porque ano passado você só ficava falando disso aqui. Eu não tem que esperar o esperei retorno, tem que esperar o retorno. Então é o seguinte, ainda bem que o pedi menino a saída tem o do Filipão retorno. depois dos 10 jogos sem pois vencer. Pois é. Eu pedi. Eu sou resultadista, eu não minto isso aqui, eu falo todo o tempo. Eu, Thiago, defendo o resultado. Se ele é bom, tá bom. Eu lamento. A chatice do Thiago chegou num ponto extremo. Isso é um negócio que não tem mais controle, saiu do controle. E eu lamento que você esteja sentado ao lado dele todos os dias, porque deve ser um negócio insuportável. Valu, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos amigos, o Bruno e o Felipe. Boa tarde, telespectador. Dizem que cada um tem no seu caminho somente aquele desafio que pode superar. Então, se está no meu caminho é porque eu, de fato, sou capaz de superar. E as falas do Thiago Fernandes são de fazer inveja a Sandra Bullock no filme Bird Box, né? Porque... O que ela fala? No filme ela fica com os olhos vendados o tempo inteiro. Inclusive, quem não assistiu pode assistir aí, que é uma coisa bem importante na realidade. Olha... Eu discordo de você no que diz respeito... Sabe o que eu fico pensando? Desculpa, eu preciso interromper. Eu fico pensando, se você fosse o comentarista da Globo, durante o jogo, você meter uma dessa numa transmissão... no outro dia já estava fora, Não, né? tava não. Aliás, o pessoal precisa botar um pouco mais disso aqui. Não tenta tirar ele daqui não, que ninguém vai conseguir. Você é maravilhoso. Continua, desculpa. E, então, é claro que é um tropeço. Eu dizia ontem que o Atlético não tinha obrigação de ganhar o Criciúma, mas equipes que vão brigar por aquilo que o Atlético vai brigar no campeonato, provavelmente não vão perder ponto em casa pro Criciúma. Contra o Corinthians, por mais que você e o Thiago Fernandes tenham a opinião de que o Corinthians vai brigar lá na parte de baixo, eu não vejo dessa forma. O Corinthians, eu acho que tem, diferente do Criciúma, o Corinthians eu vejo potencial para melhorar ao longo do campeonato. O Criciúma vai ser esse campeonato mesmo o tempo inteiro, lutando ali contra o Z4. E, é claro, o torcedor fica chateado. Acho que o Atlético produziu para vencer o Criciúma, voltou a sofrer com algo que o Milito, uma herança maldita de Luiz Felipe Scolari, que teve 9 meses para, quem sabe, consertar as situações de bolas cruzadas na área do Atlético. A herança maldita também que Luiz Felipe Scolari herdou do Tchatcho Kudê. Mais uma vez, um lance desse. Agora, sabe qual a notícia ruim? Não sei se o Thiago Fernandes está por dentro do calendário do futebol. É que determinadas coisas no futebol, elas só são ajustadas com treinamento. Então, assim, isso acho que o Milito vai conseguir melhorar no Atlético a partir do momento que ele tiver um tempo. Porque o antecessor do Gabi Milito jogou, na verdade, 90 dias de trabalho pelo Atlético pelo ralo. Mas o Milito, ele não está lamentando isso. A gente vê em coletiva nenhuma ele lamentando a herança maldita que pegou, jogadores esfacelados fisicamente, mesmo jogando um jogo que era completamente morno. Dá uma segurada que na sua fala. Eu ouvi você falar um monte de bobagem e não disse nada. Eu tô escutando falar mais uma, um monte de bobagem. Então seja educado e me ouça falar as bobagens. Eu tô escutando, Valu. Só simplesmente interrompi, porque achei necessário. Não tem eu achei essa. necessário. Você não tem que achar nada no meu comentário. Não, mas você tem que achar quando você fala de mim. Mas depois você fala de mim, eu não tenho que achar nada. Depois eu você tenho que escutar calado. Não, eu não tô acostumado com isso. Você tá acostumado, pode falar então, termina.
Encerre o seu comentário. Não, eu não vou fazer isso. Encerre, fica à vontade, pode fazer. As pessoas que estão em casa pode continuar não merecem. fazendo de vítima. Não, Continue as pessoas- fazendo o vitimismo as que você quer pessoas fazer. em casa Fica à vontade. não merecem esse tipo Tapete de vermelho atitude. pro seu vitimismo. Fica à vontade. Fica à vontade Agora, você. me cita, eu não quero que eu responda. Aqui. Eu tenho que responder, cara. Aqui. Você vai me desculpar. 90 No seu dias. momento, Thiago, eu te Ah, ouvi não é e você assim. me ouve. Eu não te citei uma vez, irmão. Não te citei uma vez. Não pode te Se alguém, citar se mais? os dois ali quisessem me responder, podiam Não, responder. o dia que vier uma ordem eu de cima citei e que eu falei, não ó, posso Elton citar, e Felipe. eu não falei, cito. Elton e Felipe. Se eles quisessem me responder, eu respondia. Não vejo problema algum dos caras me interromperem quando eu cito. Eu vejo problema de você me interromper. Então você me porque eu não cita te todo interrompi. dia. Você me cita todo dia. Então eu não te cito Você me mais. esquece, Pode cara. ficar- Me te esquece. pode Me ficar deixa, tran- pelo pode amor de ficar Deus. tranquilo. Não falo mais de você. Parou por quê, irmão? Eu não vou discutir mais Não, sobre não isso. vai discutir porque você perdeu no argumento. Pergunte, e que argumento? Ele falou, ele meteu Todo aqui. dia. Sabe Se o onde? Milito perde, sabe ou onde? tropeça, Peraí, é culpa do sabe, Filipão. peraí, Se o sabe Milito onde ganha, ele te nossa, como ele arrebentou? arrumou esse time Sabe onde em ele te 15 dias, arrebentou? hein? Sabe onde ele te arrebentou? Não arrebentou Quando lugar ele nenhum. falou que foram 90 dias jogados na lata do lixo. E nós temos um trecho aí, que nós vamos mostrar daqui a pouco, do Filipão ontem. Foi ontem ou hoje, André? Essa entrevista que ele deu para a Rádio Bandeirantes lá de Porto Alegre, dizendo: ai, mas eu fiquei super surpreso. Ah, ficou? Ficou surpreso Tava com a ótimo demissão? o trabalho. O trabalho estava ótimo. Ah, mas você tá falando? Não, Thiago Fernandes, eu não. Eu não disse que estava ótimo, não. Eu não. Não disse isso hora nenhuma. Monta um barraco e vai morar com ele. Eu não filho, disse isso hora Thiago. nenhuma. Disse Monta que tava um barraco. mal esse Aliás, ano que, ó, e que eu vou te manteria sugerir uma pelo que ele coisa. fez na temporada Monta passada. um barraco, Vocês estão vai distorcendo morar o que eu com disse. ele e aproveita e leva o assessor dele junto. Não, de esse eu comunicação. faço questão nenhuma de estar com o meu lado. Pra fazer o trabalho pra você. Péssimo assessor, péssimo Nossa pessoa, péssimo Senhora. tudo. Aqui, primeiro. Deixa eu falar do Rubens aí, porque é o seguinte, a imagem do Rubens ontem, a gente vai mostrar aí, chamou a atenção pela forma que o joelho dobrou ali e tal. Só que eu recebi uma informação que chegou agora de uma pessoa do Atlético que me disse que estão otimistas de não ter sido nada grave, mas apenas uma entorse, conforme até informado ontem, né? Ele ficou até altas madrugadas fazendo gelo, até, sei lá, 3, 4 horas da manhã fazendo gelo, já mexendo o pé hoje e tal, e todos estão confiantes. Veja bem, estão confiantes, mas as imagens que vão mostrar, os exames serão feitos após o joelho desinchar. Então é esperar um pouco. Estão otimistas, mas essas imagens são impressionantes. E assim, o que pesou para mim na análise, assim, que a gente acompanha futebol há muito tempo, né, beirado de campo também, como quando eu trabalhei com repórter de campo, é o choro. Eu acho que a gravidade ela se vem com a reação do atleta e o choro dele foi muito pesado. Então isso aí a gente nota que ele sabe da gravidade, ele sabe que algo aconteceu. Agora a gente fica na torcida realmente para que venha esse resultado, que o resultado seja dado pelo Atlético e que a gente tenha uma definição de poucas semanas ou de um período curto para ele se restabelecer, porque vai fazer muita falta para o Atlético. O elenco do Atlético está cada dia ficando um pouco mais curto, né? Indo para um campeonato brasileiro, para um campeonato, para as competições que você tem à frente. Você tem Copa do Brasil, que ontem o Atlético conheceu o seu adversário na competição. Tem Libertadores, então o Atlético precisa de um elenco mais encorpado. E nos últimos dias a gente tem recebido as notícias de saídas no Atlético. As chegadas estão menores do que as saídas. Então o torcedor do Atlético fica sim preocupado com o Rubens, que o Rubens é um cara que pode jogar na lateral e também pode fazer aquela linha mais avançada no meio campo. Então o torcedor do Atlético tem muitos motivos para ficar preocupado com essa situação do Rubens. Só falar rapidamente, por que é tão importante, eu vou voltar a bater nessa tecla que eu disse essa semana, quando os árbitros têm a possibilidade de cuidarem da integridade física dos atletas em entradas criminosas. Não foi o caso dessa. Sabe por que eu digo isso? Porque o esporte em si, ele já é de muito contato. Olha esse lance, o que pode ter causado. Um lance que o jogador do Criciúma não tem a menor culpa, ele sofre uma falta do Maurício Lemos, um empurrão, e aí ele acaba sendo deslocado e acaba se chocando com o Rubens no meio do caminho. É por isso que os árbitros, atenção árbitros, preservem mais em lances onde os jogadores disputam a bola, como a gente viu no final de semana, lances envolvendo o Zaratio, lances que envolveram também o Matheus Pereira, porque o esporte em si
um lance que você acha que não vai acontecer absolutamente nada e de maneira acidental pode gerar uma grande lesão. E muito bem, torcida do Galo, empate com gosto de derrota. O Galo cedeu esse empate no finalzinho pro Criciúma, que é um time muito fraco, é um dos times aí que provavelmente serão rebaixados e disputarão aí a Série B, né, no ano que vem, né? Então o Galo dá esse vacilo, é um erro que nesse ano repetiu, né, o que aconteceu no ano passado, o Galo deixando aí pontos para trás contra a América, contra Cruzeiro, contra o Coritiba aí dentro de casa, né? Então, times aí que brigaram na parte de baixo da tabela, o Galo desperdiçou muitos pontos, né? O Galo deixou aí um título brasileiro escapar, apesar aí que quem mais deixou escapar foi o Botafogo, mas o Galo poderia ter beliscado muito bem esse campeonato brasileiro de 2023. Tomara que esses 2 pontos contra o Criciúma nessa partida não faça falta lá no final do campeonato. E o que mais me impressionou, galera, eu também acredito que muitos de vocês, é a fala do Filipão aí, e ficou surpreso porque foi demitido do Galo. É impressionante, o Filipão parece que vive numa outra realidade. O Filipão aí maltratou muito a torcida do Galo desde aquele episódio no aeroporto, tanto nas suas falas aí da coletiva, desprezando a torcida do Galo, e o Galo trocou numa hora certa com o Milito. O trabalho vem evoluindo, vem apresentando uma melhora jogo a jogo, um calendário bem cheio, o jogo, né, quarta, domingo, tabela de jogos bem cheia do Galo aí, fazendo com que não tenha muito tempo para treinamentos, mas o time vai se ajeitando aos poucos e bora agora buscar aí os 3 pontos contra o Cruzeiro na próxima partida. E segundo o Everton Guimarães, Chico Garcia afirmando aí que há propostas aí por Edenilson e também aí para o Gemerson. Gemerson muito criticado, agora veio ganhando uma confiança da torcida nos 2 últimos jogos, né, que jogou bem. Mas é isso, galera, se você tivesse o poder da caneta, se você fosse o Vitão, o São Vitor, o que você faria? Você negociaria o Gemerson junto aí também com o Patrick, que provavelmente já está praticamente certo com o Santos, e o Edenilson com o Grêmio? O que você faria se fosse aí a diretoria do Galo, os dirigentes do Galo? Lembrando que a janela para transferências internacionais só vai abrir no meio do ano e só tem até essa sexta-feira aí para essa janela da janela brasileira aí fechar, né? Comente aqui o que você faria, deixa seu comentário sobre a atuação do Galo, que você achou também desse vídeo. Se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui, a sua inscrição é muito importante e aqui é Galo.